Ou seja, por que eu posso dar um tiro na cabeça de Jair Bolsonaro? Pra gente resolver o problema da tropa. Da mulher dele, quem resolver com ele tem que resolver com a mulher dele, tem que chamar os sauditas, tem que chamar o Donald Trump. A quem sai de coitadinho, se quase todas as relações deles sociais entre dinheiro são tudo amiguinho. Quem justifica comunista e capitalista? Quem justifica quando, né, entre qual atravessa a linha? Entre Kim Jong-un, não necessariamente, porque ele não confia em ninguém, manda ver tudo, ou sobra não confiar em ninguém, né? Manda ver tudo, averiguar tudo, se ficou cabelo, se cagou, se carregou a bosta, né? Tudo amiguinho, todo mundo, ou pela lógica, é o serviço de inteligência total da coisa, né? Há quem justifique que de uma forma tem que ver, querem todo mundo ficar na cama, vive o swing da cama, uns trocam, não ganham cumulativismo, precisam ter alguns prazeres diários, sair trocando isso, aquilo, tudo isso vira uma merda na cama de todo mundo, né? Quem justifica as produções que entram e saem, que trocam, façam compensações para que as relações eles chegarem até lugar, só que alguns são menos cínicos. São menos cínicos, eles não abrem mão da bandeira deles, né? Vladimir Putin não abre mão da bandeira da União Soviética que seja russa, né? Há quem justifique hacker, não hacker, marcas, produtos, bebidas, hipertrofia em todos os lugares, dão conta de bomba nuclear, são apontados como os mais ricos do mundo. Que horas começa com uma velhinha, termina com uma novinha, ou não necessariamente, dizer que a velhinha foi boa, tentam preservar a família, tentam preservar, mas no meio da tropa, quem tem que ir pra tropa, essas coisas todas, né? Essas coisas todas, entre sair pra guerra e não voltar, quem sai com volta reclamando só disso? Mas olha tudo que eu fiz, né? Entre reclamar de algumas coisas, só disso, há quem justifique bem perpetuar, enfiar um filho na barriga, ou de fato Jesus poder descer para perpetuar na minha barriga, também não está conseguindo, né? Nem precisa utilizar esse recurso, tá suficiente, né? Ele não quer, ele quer entrar na bunda dos caras e falar que ele fez errado. Entrar por uma fé sensorial diferenciada. Não tem como eu achar que ele não quer me defender, não tem como. Não tem. Não tá me vendo nenhuma, né? Mandou use sua. Você produziu tudo isso aqui, ó. Tudo aqui já era, eles comeram do seu trabalho. Quer ficar pelada, fica. Quer ficar assim, ou vai fazendo pra ver o que sobra. Olha como desgasta o corpo, depois você me fala. Né? Depois você fala pra mim. Né? Questões, aí quer dizer, alguns são menos cínicos, alemão. Aí tem a teoria, ó lá, qual lugar entra pelado, qual lugar é viado. Não tem como achar que a Alemanha, eu não sei o que é ser alemão. Eu chego lá, vou saber dessa. Eu tenho que entrar no campo de concentração para saber o que é alemão. Olhar o sapatinho, olhar isso, aquilo, né? Mas não me convence ainda. É teoria de que não pode falar. Não tem que não pode falar. Não tem dizer que é um povo que não é organizado. As coisas que se fizeram correntes e quando entre tratados de não bomba nuclear, foi não bomba nuclear. E algumas pessoas obedeceram alguns critérios e criaram condições de boas relações entre outros, de falar, num dado momento, não vou comprar esse gás. Num dado momento, mas aparentemente, sobre alguns critérios, a pandemia trouxe um chamado para todo mundo. E num dado momento, existiu tantas relações que alguns mantinham um critério de seriedade. Nós temos aí na África, nas Arábias, num monte de lugar, uns beberrões, uns com equipe de fingir de embaixador disso e aquilo, que é coisa muito tenebrosa. E fora que olha o que é um bairro que não existe nem no mapa. Olha o que é um bairro que não, olha que santidade, que paraíso que é isso aqui. Aí imagina, né? Tem que ter uma complexidade, mas sim, em meio à complexidade, como é que acumulam tanto, fodem, fazem tanto filho, no meio de hipertrofia, de querer teletransporte, telecinésico, não sei o quê, enfiar tudo no corpo adentro, tenebroso, né? Tenebroso. A gente pensa, alemão quer deixar de ser alemão, como francês quer deixar de ser francês, os londrinos, sei lá, os elisabetanos, ou qualquer coisa assim, a quem justifica avaliar condições proximais. Aí quem correu, fugiu, judeu refugiado, não necessariamente, aí chega para lá, se levanta o braço para a Alemanha é problema. Se não levanta também é problema. Aí pergunta se entre judeu, né? Há quem justifique, né? Entre muçulmanos e quando entre cristãos. Mas aí fica, né? E num dado momento entre fascismo e nazismo, qual era a conveniência de passivo e ativo? Que quem está conduzindo a tropa e acaba encabeçando muita coisa e ganhando muitos méritos em cima disso, quando vê algumas coisas de religião, o que é a religião própria? Tem que atingir um tratado de regras próprias que alguns não estavam fazendo, que até hoje não estão fazendo. E não deixaram de cometer os mesmos problemas com a largura tenebrosa. Então, nem aí quando tem embaixo, num dado momento, você vê onde está errado. O Lula com o Papa com o Lula, o que nenhum Papa nunca tá bom, porque a putaria nunca acaba, tinha que ser os Borges, e eu ser uma Papa demônia, se eu tivesse estômago,
né? Pra fazer alguma orgia compensatória, pegar aquele viado ali e comer de novo, pegar outro viado e comer também. Quantos viados? A tropa toda, tô comendo indiretamente, né? Seria algumas questões, é ter que mandar em que momento você tem que... Olha todos que eu botei no poder. Não é assim que eu tenho que falar, não. Olha as coisas que eu coloquei, que eu falei, ó, já vai entrar, vai vir, eu preciso de esperar esse chegar, esse vai ganhar esse papado, né? Olha o que eu falei do Macron, do Papa no dia que ia morrer, como eu conduzi o negócio do Papa Francisco, do Donald Trump, do Lula que tá aí para manter algumas situações, porque num dado momento, entre miséria e entre fachada de religião, qual o problema de um popular e não popular? Mas temos toda uma trama de particularidades, até que ponto acendeu o trono da intelectualidade, como que acende o trono da intelectualidade, sem levar em consideração os setores de base, quem trabalha e vai vendo um monte de coisa, mas o presentinho, o cozinho variado, a cachaça variada, a bomba, a esteroide variada, cada um com as suas questões, é o que vira, onde está o erro da coisa, da fachada da racionalidade, a quem fingimento de ortodoxia, quando monoteísmo, e a quem vote em branco, né? Então os brancos no poder, ainda que seja meio marronzinho isso aqui, olharam demais pro branco e ficou lá. Alguns pretos estão tardiamente tentando resolver algumas coisas, mas não tem um paliativo de tamanho chamado, não tem. Não tem, porque a coisa grande é a quantidade de estupradores que virou minoria, não são minoria que ainda estupram e acha agora é a vez. Opa, como que agora é a vez? Se o branco não deixou na mão, deixou só escravo, tirou comida, bateu, não sei o quê, mas pra gozar junto. Você tinha pensado nisso? Não. Só estão gozando mesmo como sempre gozaram. Porra, né? Tem uma brincadeira. O que vira margem de segurança pra mim? Aonde morar? Aonde começar a pegar o bebezinho novinho ou o velhinho que saísse do 24? Com as putinhas variadas que estão sempre dispostas, muito ativas, não são amigas de nenhuma. Fingidas no véu ou fora do véu? A quem justifica a quantidade de pornografia que acham por baixo deles? Ouro, e que também não podem repetir. Então, né, isso acontece na Áfricazinha do muçulmaninho. Não vem só acatando, quando eles se tornam livrezinhos, escolhendo casar ainda. Eu vou ter que esperar, eu vou seguir com as bonitinhas que eu tava buscando. Você nunca me esperou. E no final das contas, você teve que fazer o quê? Para não botar uma coisinha de fora? Quando você ficou uma vida... enquanto eu estava trabalhando e usando meu véu e estudando isso tudo aqui, você não tinha nem nascido, você devia estar dando a bunda em outro lugar, você estava desacatando e curtindo tudo livre. E de repente, quando eu quero justificar, você viu vantagem de buscar outras coisas, me aprisionar, não pagar, me ameaçar, me ridicularizar. Não, você é minha vadia, minha puta, mas você nunca nem encostou a mão em mim. Ah, manda uma foto, manda um negócio com duas pessoas olhando no celular me satirizando. Tô eu e um grupo todo como mesmo estava. Você me manda gravações, começa a me mandar coisa de sexo quando você teve o tempo todo eu querendo estar com você. Já quem fez uma coisa continua fazendo um pouquinho. Dormiu e acordou sem nenhuma intenção de me ver e continuar uma coisa. Eu nunca passei por isso com tamanha gravidade. Né? Aí de repente você quer me esperar? Não tem nem tempo para esperar. Não faz sentido fazer tempo, fazer destempo. Tá achando o que vai ser isso, né? Você vai usufruir de tudo e vai me colocar numa situação... Eu não tenho por que obedecer a nada e dizer que a minha vida é uma vergonha. Mas o que é apagar o passado? O que é corrigir algumas coisas ou mesmo não apagar o meu passado? Né? Aí um maracujá chupado. Esse aqui é a parte boa. Só começa a falar meu peito, minha bunda, minha... Aí no momento que você não tem mais aonde ver que não vale a pena, a pessoa começa a te mandar. Você não viu o problema em ter uma intimidade só com a pessoa, estava totalmente isolada. Colocou os prós e os contras de tudo. Aí simplesmente quando uma pessoa vê liberdade, ele se torna um aliciador, um estuprador e descabido. Tortura, não usa, não dá prazer virtual, não é prazer algum. Sei que você tem uma condição de, tem um panorama de fé, de você achar que vai encontrar, tentar entender aquilo tudo, aí você vai indo. Você está sendo totalmente destratado e colocado em situações bizarras. Você tem que se perceber se o outro pode, você pode. Vira um panorama de dizer, olha o que é isso aqui econômico, o que fazem com prostitutas, o que são prostitutas, o que é a pobreza, o que é sem dinheiro, o que é aqui, quem vira modelo padrão. Senta de um jeito, esconde isso, esconde gordura, não vê cheiro, não paga isso, não paga aquilo. Legal também olhar por esse lado, e por que não? Faz parte da minha fé. Mas porra... Dormiu, a pessoa chegar num momento, você não tem aonde mais olhar para trás, já não valia a pena, já foi ameaçado numa condição de ridícula, a pessoa tira o pau para fora, fica horas no telefone, como fez algumas vezes, e desaparecer, não ter condição de achar,
Só bota o pau pra fora na hora que ele estimula um clímax pra ele, não se... Até então não tinha acontecido nada, você envolve uma coisa, a pessoa te fura com uma lança. Simplesmente, eu estou te matando e isso aqui vai crescer em você precisar ou ter que se vender gratuitamente. Desliga. Isso arrebentou minha cabeça, meu corpo inteiro. Eu fui a 91 que eu não tinha ido. Eu atingi um nível de humilhação, eu nunca vou esquecer. Que prazer! Eu tentei buscar todas as formas de superar isso. Do tanto que eu me permiti tentar olhar uma cara de bonzinho, ou por que não esse, por que não tentar é tudo igual? Nossa Senhora Deus. Quando eu abri a câmera, a necessidade de sabendo que pra mim importa mudar, melhorar. Eu tô no meu gordo. Realmente eu sou velha, realmente as coisas estragam, realmente é isso mesmo que eu tenho que ouvir. Mas vai tomar no fundo do seu cu, macaco. Você não é do meu galho, você não entra pelas portas dos fundos. Como que você atinge uma largura dessa de mostrar que o seu prazer é dissimulado, é estuprador, é aliciador no momento em que eu voltei à minha condição de fé? Você começa a mandar coisas descabidas, querendo que eu fizesse isso embaixo de câmera, perto de estuprador, dentro de banheiro, mandando coisa, me aliciando. O nível de covardia e de premeditação é tão grave. E escrevendo com a maior cara de pau, eu tenho que ouvir ainda. Tem que ouvir ainda até ver a pessoa repetir, mais me xingar, mais escrever. Eu já tinha perdido todos os arquivos, ameaçar de novo, ameaçar enquanto eu estava no meu canal. Oi, você está bonita e me escrevendo sua prostituta. Você vai dizer como é que é. Eu não abro câmera há séculos. Passou séculos nesse tempo e escreve te esperar. Quanto tempo tem que eu nem sei o que está acontecendo, nunca sabe, não sabe me dar, né? 4 anos que eu tô com ele, 4 anos você tá comigo, quando você vê o cara... Nossa, Deus, misericórdia. O cara não tinha pra onde jogar. Cada dia me aparecia com um idioma diferente, nem se preocupava em mudar. O cara me manda uma foto com uma mulher e depois eu nunca deixei de ser virgem. Vai tomar no seu cu, que pior se torna. Nossa Senhora. Eu nunca vou esquecer daquele momento. Eu já tinha me permitido entre momentos, só o tempo que eu estava perdendo e sabendo que ele estava buscando pelo que estava intempestivo para ele, dizendo quanto que ele não era preparado, e eu olhando os agudos e os crônicos e as humilhações. Eu já passei por uma situação com um cara que não é nada, na cama, em lugar nenhum, tanto que sobrou para ele ficar com a prostituta e casar, o que ele falou dela, o que ela falou dele. Pensar que tinha um lesma que fazia modelo padrão para me sugar, para eu entender enquanto mulher, enquanto filho, enquanto marido, mais pobre. Dizia assim, como é que é? Chamado de alemão. A irmã dele, hoje, uma mulher idêntica à irmã dele, entrou na academia. Então, o que são os defuntos que estão rodopiando, que falam que uma coisa está acontecendo em outro lugar, que num dado momento, aqueles que destruíam a família inteira, usavam a família inteira para te destruir. Inventando coisas também dentro da sua casa, ainda que todos fossem corruptos, num dado momento não parecia ser problema. Que todos me lincharam, eu já cheguei totalmente linchada. Aí viveu uma coisa na pandemia, que eles fizeram comigo numa pandemia. Depois de eu ter gastado tudo com a mãe, o pai fez todos eles, somando cada um mais em cima, sabendo de tudo, usufruindo do meu trabalho. Num dado momento, eu rebusquei totalmente a um valor de fé muito maior. Lógico, eu vou encontrar o amor da minha vida, eu tô... E teve um critério, pessoa física, pessoa jurídica, eu sou os dois. Deus abriu leques, você vai sentir isso daí na carne. Tem direito, porra. Você não tem pecado, tudo que você acredita. É sua fé absoluta, você não tá pedindo dinheiro, você não tá... E o que é o valor disso tudo? Aí, de repente, lógico que eu tô mexendo com uma fé máxima. Eu tô mexendo já com o fator de 3 religiões. O que é judeu, não judeu? E a coisa de abrir o outro lado. Eu não posso só linchar o meu. Nossa, como que me acontece uma coisa dessa à distância? Como eu sofri tentando decifrar tudo isso. Eu não posso falar como leveza. E já era um cara novo, eu namorei com outro novo. O que eu ajudei? Um fudido, que não tinha merda no cu pra cagar, começou a usar minha roupa, comeu dos meus suplementos, comeu da minha comida, tava me somando gasto, mas gastos que eu também perdi em outros momentos, porque eu não ajudar um pobre. Que é quem comprove que ele passou comigo, não comprove, aparentemente fingindo ser um homem, querendo acertar, mas não tinha padrão. Para seguir, Deus falou, isso aqui é um momento tal, isso aí vai acabar. Eu me sentia culpa, como que eu botei a minha idade e tudo, e vivi coisas boas. Mas, de repente, fazer tudo o que aconteceu de parar em Aracruz,
Me vender a querer que desse certo uma coisa que eu sabia que não dava, que se eu não me sentisse traída e enganada, usando critério de novinha contra mim, um cara que não era ninguém. Nada. Tentei. Nossa senhora, até vergonha de alguém imaginar. Ficou com cara daquilo, ainda querendo pagar com aquelas putas de Aracruz, aqueles viados, que aquele piruzinho dele resolveu alguma coisa com aquilo. Meu corpo tava fechado, não servia nem pra mim. Eu tava me sentindo. Nossa, Deus. As coisas que estavam induzindo para ganhar dinheiro nas minhas costas e destituir com o apoio da família depois de tudo que eu fiz, era só ter virado as costas, não mais bizarro, vergonhoso. Eu continuei pagando tudo, lidando com todas as complexidades, todas as ameaças, condições de cada. Eu sou uma mulher extraordinária, mas eu não sou uma mulher que queria que um homem soubesse dessas coisas para dormir feliz, mas quem fizeram homens, existem todas as questões, são eles também contra mim, e não necessariamente, mas o que é isso para um filho? O que é isso para um marido que eu não quero que ele sinta vergonha de mim? Que eu quero que ele não duvide de mim, e como entender minha receita diária, de valor, de prazer, de todas as coisas. Eu penso com a cabeça de um homem que nunca existiu, mas existiram alguns homens, eu estou falando de homens que morreram, eu estou falando do homem Deus, eu estou falando da mulher que eu sou, eu estou falando de uma unicidade de questões, entendeu? Gente, não tinha mais aonde acontecer com aquele cara. Que hoje eu olho como se ele nada existisse, tá ali, tudo na vida dele tá dando errado, mendigo, e mendigo uma ova. Até que ponto somos inimigos, se eu tenho coisas maiores, estou deixando ele emporcar um volume para ir para vala. Mas quem vai me ajudar? O que momento eu posso só fazer isso? E falar, isso aqui é meu, ó, isso aqui é meu, né? Nível de perversidade que ele, com toda essa cidade, e sobrar, explicando, chegava. Eu fui de 8 a 80 e me culpando por foto, por não mais estar, por entender o que eles buscam e é jogado nas costas das mulheres. O trem foi virando uma parafernália. Entendeu tudo que eu falei de várias maneiras. Deu tempo para dar a volta ao mundo, tentar qualquer pessoa que eu seria barata, puta velha, que ia ajudar. Simplesmente sou completamente apaixonada. Eu te amo, 1 hora e meia eu te amo. Eu não vou e tal, não vou aí entre todas essas perdas e vindas. Acabou minha vida, que hora é meu tempo, que hora é meu destempo. Eu vou me ceder, me mostrar. O cara parava tudo e criava um sistema de punição com o próprio cara desse estuprador. O que o cara desse vai fazer dentro de mim? Aonde começar? O cara desse me deu ódio absoluto de preto que o conheça, de mulher que o conheça e se tornou participativa de todos os lugares, de muçulmano. O cara desse me tirou do direito de gostar da cultura dele e ter uma compensação. Como o cara caga, como o cara ganha uma largura dessa e me apresenta. O cara começa, eu fui obrigada a descer tanto e ver o que ele estava buscando. O cara me trouxe uma tristeza tão grave, eu tentei, nossa, eu nunca vou esquecer. Eu não estou dizendo que não teve algumas coisas que foram boas. Nossa, é muito grave o que fez comigo, é muito premeditado com maldade, muito grande que eu tornei a devolver a ameaça porque se fez comigo. O que esse cara já não fez? E que ele fique mais isolado ou fique com as putas que o convém e ranque tudo que ele tem. Que aí dizer, meu filho, eu quero que você case, você só precisa foder ou dar a bunda e mesmo ser humilhado e pagar. Não tem tempo. Como que eu vou começar? Eu não tenho problema em perdoar. Se valer, se eu tivesse estômago, pensar que eu dormi com aquele homem, não seria o menor problema eu perdoar, escolher qualquer homem. Eu conheço a inveja das pessoas e o que elas não são em a fachada. Como começar em um dado momento, um tradutor estava te ajudando, quem estava orientando, não, meu filho, isso tudo aqui era eu e você. Eu via a sua cara, eu lia seus escritos, não é o tradutor. Elas vieram de várias maneiras, eu deixei muita coisa, resume tudo ou não fale, nem responda, só a intimidade, sem tempo nem espaço, sem promessa alguma, sem responsabilidade alguma, e quando eu quiser aparecer e botar o pau pra fora que eu vou te comer, eu vou isso. Que pior se torna meu filho. Comer aonde, meu filho? Comer aonde? Que filho? Outra, o que é ter filho? Que horas que eu vou te engravidar? Como assim, meu filho? Você tá falando de qual dia que já nem existe mais, você não sabe de nada de mim. Cada hora tá ficando pior, vamos nem parar de falar. O que sobrou foi apagar. Não vejo nem as fotos do pau do cara. Que eu mesmo me tornei muito sensível a querer. Nossa Senhora.
rebaixar a minha necessidade diária, o tempo que eu estava perdendo, que eu podia otimizar aquilo, negar a minha inteligência, a minha necessidade, a minha sabedoria, o que estendeu em desgaste, eu ensinando para não ser para mim, ele ainda não aprendendo, cada vez ficando pior, mais escroto. Virou um aliciador de qualquer hora, o tempo todo para fora. E numa câmera você só vê o aliciador. Vi fazendo coisas que desacatam tudo. Todo o meu critério de largura fica descabido, eu ficar de 4, com naturalidade, eu botar uma roupinha, eu querer rápido, eu querer fácil, eu não querer, eu querer rezar. Se começar a rezar, baixar de 4, eu vou morrer de rir. Sinto muito vocês que são muçulmanos, eu tenho um recado muito legal para vocês. Vão tomar no fundo do seu cu. O véu de vocês não é o meu véu, não tem um véu na cara para olhar essa porra aqui. Nem essas puta vagabunda e muito menos esses viados. Já fica assim encerrada a coisa. Que a profundidade da mágoa, nossa senhora. Eu passei mal, eu estourei a minha cabeça. Quando eu voltava atrás, eu voltei com todos os meus critérios de fé, todos os meus critérios de socorro, todos os meus critérios de prazer. Eu fui muito humilhada. Eu não tenho problema algum com um homem procurar uma mulher bonita e mais nova. Eu fui professora de ricos, de meninas consideradas que têm dinheiro, que têm luxúria, que me respeitaram. Que eu pegaria no colo, sem moléstia, até pelada, eu daria um beijo na pepeca delas, na boca delas, sem dizer que eu tô molestando e querendo comer, estuprar e ser lésbica. Não, sabe? Sobra o quê? Olha o que ele, pra ele tudo é lucro. É lucro responder, é lucro não responder, usar tudo e pagar de gostoso nas minhas costas, sabe? Aí eu penso, apócrifo referentes, sabe? O que demonstrava fazer com a minha imagem muito grave. Eu vou destruir sua vida, que amanhã você não sai de casa. Como assim? Você acha que você não está em rede? Finge que não está em rede. Algum dia você saiu da rede. Então você tem tanta consciência de que você tem um monte para me humilhar, que acha que é errado e simplesmente ou eu obedeço, sabe? Um tiro na cara dele. Mostrar isso pro mundo inteiro. Qual a largura desse pretinho que a gente tem que cobaiar, ficar de perna fechada e ir lá cuidar deles? Na prática, como é que funciona? Respondam-me os marronzinhos, os fingidos que vão gozar menos no cozinho do boleto, ou vão curtir um swing muito legal com tudo isso, porque eu tô sendo uma educadora maravilhosa para todas as classes, mas tem a questão da prática de fato, que eu não abro mão, né? A perversidade que vocês jogaram em mim, que eu não vou desradicalizar de querer ser aquilo que mesmo eu sou, entendeu? Até onde eu vou te esperar, que horas eu vou deixar de te esperar? Tá doido, você não só nunca me esperou, como eu quero as melhores oportunidades que você tem. Eu não sou a mais bonita, você é um porco, eu não sou pelo que eu faço, pelo que eu fiz. Querido, realmente tem mulheres encantadoras. Fazer o quê? Mas eu gosto, eu só tô querendo alguns paliativos daquilo que eu gosto. Aquilo que eu falava, vou recortar isso aqui da orelha com essa mão, que é isso, aquilo, sua mão de leproso, leporino, o que é? Você não tem peito, você simula situação para aumentar seu pau. Outros acham os reis do pau. Eles têm uma liberdade que eu não vi no capitalismo, eu não vi no comunismo, eu não vi no judaísmo e nem no cristianismo, porque toda a parte boa já casamento infantil, pedofilia, poligamia, homossexualismo livre, swing livre, se acham rei do pau e são os prostitutos que prostituem e que precisam de ter herança e muita coisa caríssima para poder serem aceitos e partir do pescoço que eles não estão, que eles estão comprando e não estão vendendo, não estão pedindo grito de socorro, sabe? Viver isso desempregada, engordando cada vez mais, me sentindo culpada, me sentindo ridícula. Eu quero minhas fotos, eu quero aquelas fotos que ele tem, que rodou na cidade inteira, em todos os lugares com a minha história. Eu quero que todos os homens tenham, pode ser preto, branco, pode a gente estar com preto nazista nos Estados Unidos. Hitler teve um padrão de coisas, ainda que escolhesse naquele momento isso ou aquilo, sabe? Eles se tornam frios ou precisam se tornar frios. Depois você mata um, parece que você é convidado a matar todos, né? Olha o que sobra da amostra, o que é temperatura, né? Quando num dado momento, alguns falam, eu sou obrigada a acatar na minha área, entre os meus também são assim, então eu vou com aquele. Muitos foram, entendeu? Agora vocês me desculpem, Santíssima Trindade é a Santíssima Trindade que nem o Vaticano conhece. E mesmo... não é muçulmanismo, não é Maomé. O que eu recomendo para iranianos, se é que eles têm um diferencial dos outros,
é encostarem o livrinho do Alcorão e ver aonde que vão parar. Não ser base e topo que chega no saudita, porque o platô maior é saudita e não é cristianismo e nem judaísmo. E nem teoria de que não é capitalismo e que não é... E não estou dizendo, sabe? Mas são mulheres lindas, boas de foda, que não fizeram o que eu fiz até então pelos seus maridos. São incongruências muito grandes que não é aqui que tem que fechar a folha. Se não gosta daqui, não é que tem que fechar a folha. É lá na Arábia Saudita. Entendeu? E o que vira judeu e antijudeu também fica bem complicado. Lógico que fica bem complicado. Né? E Cristo, né? Cristo é outro patamar, queridos. Cristo, Santíssima Trindade, Maria, que nós estamos falando sobre outras alturas e um monoteísmo que é melhor inventar outro nome, sobre Simogeversa Santíssima. Santíssima pode manter, ou já tá patenteado? É S, peste, papa demônio, o que vocês quiserem, sabe? Questões, né? O que vira intestício de judeu, né? Falando dessa racinha porca, que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Tal de Santo Sepulcro, onde todo mundo entra e sai, ou nisso aqui não necessariamente, né? Entra o barraco da coisa. Puta que pariu, cara. Né? E sobra ser ciência, a maioria é ateu e homossexual, inclusive, e dizer aí quando isso vira. Santidade e devoção de apóstolo. Quando algum não praticante houver a dificuldade de se tornar não praticante, como lidar com tudo isso, e sustentar tudo isso, e ministeriar tudo isso? E não querer uma inquisição, não querer isso, aquilo. Mas de fato, outros já faziam, passaram a fazer vendendo as putarias, levando isso, quanto que escolheram um lugar diferentezinho e fizeram igreja, que em algum momento igreja sem paredes de Jesus Cristo, né? A Jesus Cristo foi jogado num mesclado, como ele organizar todas as coisas, já que a Maria ou sem a Maria, em momento a quem o José, em quem Deus, então resolvi acertar o passo. Assim foi colocado para mim, fecha as pernas que a conta fecha. Que a Maria tá fora de moda, Jesus viado nunca passou, ou atrás de puta, porque a Maria era tudo viado e puta, vai falar o quê? Né? Então a gente é obrigado a dar resposta, porra. Eu tenho Bíblia, antibíblia, protocolo, minha luta, meu cu, minha buceta é top, filho. Pode estar mole, caída, pode estar isso, aquilo. Agora o sujeito cria, não tem padrão que você começa, vai o que me atribuiu como travesti, o viado do outro dia, eu não sou travesti, tá? Ou e quem são os viados? Tem que perguntar a eles o que eles acharam que de mulheres têm direito de ter. Porque não abrem mão, nem passivo nem ativo abrem mão de ser macho e zonear a mulher. E mulheres querem ser homens, independência de um homem abrir mão da barriga, entendeu? Não tem que botar porra de homem na barriga. Sem vergonha na cara, um tá comendo, a outra tá engravidando, eu tô vergonha na cara, porra. Entendeu? Fricção de buceta não é penetração de fecundação não, ó caralho. Nem essas porra que tudo fode, se você falar que essas merda fode, eles não sabem nem pra que faz filho, só pra dar golpe. Ou seja, igreja funciona. De uma forma ou de outra funciona e manipula ao domínio próprio. Onde monoteísta não é monoteísmo, e monoteísta sou eu. Entendeu? Você imagina quantas horas falando embaixo dessa porra dessa câmera? Que aquele homem não tá longe olhando, pensando que eu tô falando alto, sabe? Você vai tomar no cu, porra. Cara, nossa, teve dias que ele dormiu. Enquanto ele começou a situação corporal dele, ou aquilo foi crescendo, ele foi ao próprio pinto, desbravamento do próprio pinto. Arrumei uma puta gratuitamente, usou um critério de amigo, eu fui amarrando as coisas, eu fui esperando, me sentindo. Nossa Deus, nossa senhora. Proibi que esses homens tenham mulheres para depurar, que as deles matem eles, fiquem por lá. Deus me perdoe o que eu senti. Ai, ainda que o que sobrou precisar de buscar lá, né? Mas tudo explica, não. Por que não lá? Cadê o daqui? Né? Mas, né, sua velha baixa... Não, você não viu o que é uma velha baixa. É você dormir comigo e antes de você entrar em mim eu te matar, porque o que sobra? De mais ridículo pra mim. Por que tem que sobrar você? E cadê o outro? Né? Cadê o que fez presencial? Como que teve? No final das contas, curte tudo. Vai lá dar uma fudida variada, de todo jeito vai terminar no proibido, no meu escancarado, mesmo velhinha. Mostrar a arte da manipulação. Eu quis manipular alguém? De forma alguma. E a culpa que você ainda tem que ter sobre isso, de se sentir ridícula sem precisar. Eu entendo o impossível, para mim nada é impossível. Então eu utilizei todos esses critérios. Mas você ficar desempregado,
sem o básico, tendo conhecimento de todas as coisas, já tendo passado por tudo isso, passar por isso à distância, isso se esticar em 2 anos, ele nem sabe meu nome, que horas eu trabalho, eu tive que ficar sozinha por fuso horário, como ele dificultou o idioma, como ele usou outras pessoas, outras situações para me manipular, porque o prazer dele é amarrar através de qualquer forma de sexo. Não importa o que eu sinta, importa o que ele sinta. Opa! Desde que eu goste de você, como é que é? Primeiro que você não gosta. Segundo que me dá mais ódio, que eu tô procurando uma coisa ainda presa nisso, porque eu acreditei que poderia melhorar. Aí, desse tempo ensinando para que não é para mim e que não me favorece em nada. E irritada com a ameaça de distância, porque eu queria estar furando ele há muito tempo, metendo faca na goela dele. Porque eu nunca passei uma situação tão covarde. Tão covarde. Nossa, cara, a última vez que eu falava nunca mais eu vou deixar, eu falei não. Do outro lado deve ter alguém, deve ter algo diferente, mas não batia. Não batia, outras coisas não batia, outras escritas não batia, outras incongruências dele não batia. Esse cara é um aliciador, é um esperto, é o que sobrou. É o que eles acatam até a conveniência de chegar ao platô deles matarem mesmo e serem reis. Eles são muito bem conectados. Eles ganham uma vida totalmente livre, coitadinhos, não tem dinheiro para sustentar o dote, o que é conveniente comprar, a quem vender. Totalmente livres e masturbando pro mundo inteiro sem nenhuma preocupação. Depois é só dar um clique ou ir lá matar ou até quem cruza. Nossa, assim é ser virgem? E olha o fardo que vira pra mim. Olha quantos nomes eu coloquei na minha independência, o relacionamento. Eu tive namoro sério, mas eu tive vários namoros. Aí eu tenho que pagar daquela que pode pagar de rei. Não quero usado, ou seja, eu entendo o custo do meu véu, a minha transparência, um relacionamento. É um relacionamento, não era mesmo para ser dois. Aí fica, né? Fica incompatível. Falando de um, dois, três, você, coitadinho, falando de ninguém. Oh. Aí ainda é o virgem, bate no peito que é virgem, bate no peito que tá tudo que ele estava fazendo, que ele não é um criminoso. Não, ele é um criminoso autêntico, com tesão por proibido quando não pode ter, que se botar na casa no mesmo dia ele mata e estupra e ele ameaça e não vai querer aquilo ali, vai ficar a vida inteira tocando punheta pra mim ainda. E infelizmente ele não vai ter uma resposta tal. Nossa, eu conheço o que é abrir e fechar portais. Eu estava totalmente sensibilizada e quando eu vi o rosto, carinha de anjo, dentinho tortinho, eu tava dando aquele efeito preto que eu tava gostando. Porra, eu gostei. Parecendo que uma coisa era pra mim. Eu me sensibilizei como que ele tava usando isso pra me humilhar, me desacatar. Ele não usou um grau das regras dele. Se ele tivesse um mínimo de regra e inexperiência, eu tentei olhar o outro lado de todas as maneiras. A inexperiência, a expulsão da coisa, de ver o outro lado, vai tomar no um cara totalmente organizado, sabe usar sinais, mudar as coisas, usar anonimato, coisa de viadinho, porra. Viadinho muito perverso, a ponto de você buscar, não ver há tanto tempo, estimula uma coisa, fica uma hora e tanto falando que ama, implorando, para na hora que a coisa acontecer no clímax, desligar com o maior prazer, conseguir te ferir, vai chorar, vai trancafiar, logo em seguida eu tô na outra janela, tô naquela, não quero que você veja. Quando aparecer de novo com a mesma roupagem, o celular parou, porque eu abria de novo, minha vontade era querer achar, matar ele já tinha me ameaçado, porra, eu sabia que ele ia estar usando a minha imagem, ele não fez isso à toa. Tá gravando, mostrando para alguém, usando o passe, ganhando dinheiro. Onde ele apareceu com esse dinheiro? Se tornou tudo muito congruente. Sumia 4 vezes, sumia por semanas, me mandar foto para me humilhar, querendo que eu visse ele atrás de... Nossa, o que sobra? O que sobra? O fracasso dos piores relacionamentos de divórcio. Ficar deixando um cara querer se promover em cima de você, pra dizer que é novinho, ficar ativo, saber seus segredos no outro dia, ir embora com a novinha, se achando o rei. Felizmente ele mexeu com uma situação muito, ele foi muito corajoso, eu acho legal que tem alguém assim pra gente entender que não tem inocente em lugar nenhum e eles são autossuficientes. Ele pode salvar a África sozinho, ele pode usar a minha imagem, a imagem dele, o garanhão gostosão, entendeu? Ainda que não fecha o que eu escuto das mulheres e dos homens, mas é uma coisa que bonitinha, tem um versátil legal e tal, pra ele poder otimizar o que ele gosta. Nossa, bizarro, cara. Chorei tanto. Nossa, misericórdia, eu achei que eu nunca mais ia chorar tanto por causa do homem. Que papel de ridículo, Deus, misericórdia. Eu arrepender? Pecado? Não. Poxa, mas eu vim para retratar a verdade de Maria. A verdade do sacramento, a verdade de cuidar do corpo do outro.
Não é uma receita para jogar na rua, é uma responsabilidade muito grande você desacatar e virar essa feira do cu, e isso que não se resolve, não cura, que tem parasitologia bizarra, atrapalha sistemas educativos, tá? Se você tem alguma coisa que tá ali nas suas quatro paredes, resolve ali, etiqueta, não incomoda, não tira o direito do outro. Eu vim pra trazer, entender toda a maldade, fazer todo o sacrifício. Eu fui criada como uma mulher autêntica, a não ter que ter preconceito de nenhum, entender todas as formas de amor e para trazer o Espírito Santo e cuidar do filho materializado nos braços, com um sentido exato, da até a hora que ele entender. Meu filho, você quer uma coisinha do outro? Não, acho que ele ia querer. É mais fácil ele ia ter a solução do Édipo. Ele não queria, eu não sei nem se ele ia gostar do pai dele. Ele ia desmamar. Não ia desmamar. Querer mamar, ia querer cola. Eu fico vendo, tem hora como que eu ia dar o beijo no testículo de cuidar com um santo puro. Eu cheguei a querer atribuir isso, né, como uma mulher, o que seria entender do lado, ver a responsabilidade daquela coisa virgem, ou de uma coisa que parecia para mim, aquilo alastrou uma quantidade de desgraça. Ele conseguiu otimizar vantagens e promiscuidade tão bizarra. O cara caiu tanto. Como que teve a coragem, cara? Como que ele teve a coragem de me falar essas coisas? Ainda que ele ouviu? Ouviu porque ele já tinha despedido, nem ficado, e era só nem voltar. Ele viu grandeza de não precisar de olhar para o outro dia. Depois da última puta, do último dinheiro, esse cara devia estar atrás de mim com aquela mesma roupa, querendo dizer, eu vi ele com a mesma roupa, aquela cara de pobre, arrastando tal, e me pagando. Quero ver como que você sabe quantas roupas você usa. Eles são mercadóricos, eles são pornográficos, eles são a feira do cu mais porca. Eles conseguiram trazer perdão pros pedófilos daqui e pros, sei lá, que decifra os bichos daqui, que não tem decifragem também não. Nossa, esse cara conseguiu dar uma barreada, conseguiu a fama, talvez isso, né, um presente proporcional. Fez-se uma relatividade teórica, para mim não. Eu usei a máxima dele, eu emancipei ele, é só ele ter vergonha na cara, arrumar a novinha que ele quer custear e botar na altura dele. Vai ser feliz, já foi tudo pago. Arruma a novinha, ele só precisa de uma buceta. Eu acho que ele precisa de um peru no cu, como passivo. Buceta não resolve, não. Se for buceta, não resolve. Ele não atendeu o que ele estava buscando, não estava resolvendo a virtualidade. Ai, começar a mandar foto, mostrar como aliciador, o tempo todo falando que não é aliciador, pau pra fora. Cada vez querendo filmar mais de baixo, como se eu fosse aquela escrava que só estivesse lá no chão com a boca esperando a porra pingar de bosta dele, depois do último bicho ou qualquer coisa, que é uma coisa tenebrosa. O que eles fizeram? Acatar regras e utilizar como proibido anti-regras. Muito vergonhoso. Quando eu abri aquela, né, eu falei que ia voltar falando isso, eu já falei, parte já foi guardada, posso voltar a falar num dado momento. Eu não lembro dele momento nenhum do dia. Eu precisava do meu dinheiro, senti que eu estava jogando coisa nas costas dele que não era para jogar, vírgula, vírgula. Não achei mais palavras, se eu achar, eu não quero mais verbo geridificar para ele, ele não merece. Ele conseguiu fechar todas as portas, ele desacatou tanto a minha particularidade permitida que não existiu com homem algum. O que virtualmente eu vi e consegui com a coragem de fazer, olhando a franqueza das coisas. Eu usei todos os termos que implicavam, como o cara quer que eu fique virado. Então, nesse momento, ela só tá ali, ela não tem um vibrador, ela não tá virando de quatro, tá enfiando trem no cu. Os caras têm conhecimento de tudo, elas, eles. Eu vi um mundo muito... Nossa, misericórdia, Deus, me afasta desses demônios. Se esse cara tiver gravado alguma coisa em mim, ganhado alguma coisa em mim, em algum lugar que não há problema as pessoas verem, o que está em aberto que eu quero resolver é tão além de qualquer capacidade de bomba nuclear que vocês podem imaginar. Eu sou capaz de destruir a África, o Oriente, qualquer um vinculado a eles, que é conveniente essas travessias, fingirem que não tem estupro, não tem crime de guerra, para pagar de comunista, capitalista, fascista, onde for. Então, eu tentei de todas as formas, chega num dado momento que parecia que eu não conseguia, até que eu consegui atingir o platô do armazenamento. Eu queria mandar para vocês, mas eu não consigo printar. Eu queria jogar aí no Facebook, porque as de baixo estão tão bizarras, tão escrota. Quando comecei a falar, questionar entre essas coisas de posição, de buraco, de não sei o que, misturando fé e as máximas do profano, que ele me induzia a falar. Sim, e que eu, sobre todas as condições, entre aqui e lá. Não, isso aqui é uma... Mas como assim que essa parte você quer?
Vocês são racistas e nem acreditam. Como assim você pode estuprar se você não acredita ou ainda achando que não é ninguém? Então você é um preto, um macaco vagabundo, você não é muçulmano, Maomé é merda nenhuma, vocês são estupradores, pedófilos, mercadorizadores, e o caralho a quatro, corre de Maomé, querido. Manda Maomé tomar no cu, que seus... falar pra vocês o que sobrou da montanha de Maomé e das virgens dele, querido. No platô dessa coisa, ele não tá ele não tá em nenhum buraco, nem buraco que é ele. Vou mandando um recado pra vocês, né? Judeus que aguardem entre santo sepulcro. Né? Porque os que mamam na pedra vão sentar o cu na pedra. A teoria de pagão entre não pagão, que se faz assim, através do macho. Como através do macho? Pelo cu? Sabe? Jesus Cristo não tem cu pra isso não, tá esperando não, Fê. Tava atrás de mulher, ou foi direcionado para ser mulher, sabe? Que vocês não dão conta nem de humano, quanto mais divino. E cutucou o cu das deusas, entendeu? Cutucou o cu de Deus lá em cima. E de politeístas, então, nem se fala, filho. Politeísta é um negócio muito, é os que envolve, né? Acaba sendo os que envolve com o buraco negro, com aqueles que estão os afastamentos energéticos. Aquele daqueles boyzão que gosta de causar na festa. É o que sobra apontar politeísta. Elementar. Se é que vocês sabem. Você acha que Deus fica fazendo essa festa tão... Ele é um pouco mais maciço, mais refinado. Esse olha, tá tudo fininho, tadinho. Pretinho. Transparente. Desse modelo.